sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com propósitos e valores muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com Dr. Diogo Vinck. Espero vocês todas as quartas, 8 horas, no Ânima Saúde. E hoje você tá igual a Barbie de rosa. Tô, né? Gostou, amor? Hoje eu vim de azul, hein? É verdade, igual o Bertaldinho. Só que o Bertaldinho tá lá nas Europa. Tá lá, né? Tá em Fátima, Bertaldinho tá em Fátima. Exatamente. Que maravilha, hein? E Saudade o tema de deles, hoje? né? Muito incrível, né? Apesar da gente já ter recebido essa profissional, né? A especialidade. Né? Muitas vezes aqui, acho que vai ser um tema bem interessante. Com muitas dúvidas de muitas mulheres, na verdade. Com certeza. E muito sofrimento das mulheres. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a importância do cuidado no puerpério, nutricional, suplementar. Quantas queixas, né? Muitas mulheres de vocês que estão nos ouvindo, ou familiares, ou mães, ou amigas, ou companheiras, enfim, de muitos de vocês que têm vários sintomas ou não se sentem tão bem no puerpério e acham que o cansaço é normal, a queda de cabelo é normal, a amamentação, né, não consegue amamentar é normal. Será que é tão normal assim? Será que tem coisas que a gente pode fazer para auxiliar? E com isso a gente trouxe uma nutricionista para falar exatamente sobre os cuidados no puerpério que você, mãe, ou você que está nos ouvindo, ou que conhece uma mãe, né, que acabou de ser mãe, ou seja, é o momento de você começar a encaminhar esse episódio aqui nos grupos de WhatsApp, no grupo de mães da escola, nos grupos de condomínio, ou seja, encaminhe, porque vai ter muita informação de qualidade. E nutrição encaminha para todo mundo, para quem quer, ela é especialista também, para quem quer engravidar, então Sim. Vamos aproveitar tudo aqui. Agora eu vou aproveitar para apresentá-la para vocês. Vamos lá. Ah, não, peraí, rapidinho. Presta atenção. Sério mesmo, gente, presta atenção. Vocês que nos assistem aqui, vocês não são inscritos no nosso canal. Não tem como. Como vocês querem receber esse episódio aí se vocês não se inscrevem no nosso canal? Ou seja, começou aqui, eu nem apresentei. Você chega aqui, ó, clica nesse botãozinho de inscrição, deixe seu comentário, compartilha também, deixa sua curtida, mas se inscreva, porque a maioria das pessoas que nos assistem não são inscritos nos nossos canais. Então, se inscreva para receber, ficar mais fácil, e pra gente é super importante também, porque se você tá curtindo os nossos episódios, se inscrever pra gente é muito bom também. A gente entende que tá legal e a gente continua produzindo e esse conteúdo começa a chegar em você. Portanto, clique aí no botãozinho de se inscrever. Agora nós vamos apresentá-la. Vamos lá. Quem é a nossa convidada de hoje? Ela é nutricionista funcional materno-infantil, casada com o Leandro, mãe da Lara, Luísa e Lívia. A gente também tem uma Luísa, né, E aí, ela é fundadora da plataforma Mãe Nutrida, que oferece conteúdos sobre gestantes, lactantes, crianças e saúde da mulher. Olha que legal, gente. Católica. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje, Camila Komatsu. Obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito aqui no podcast. Então, parabéns. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Ah, imagina. O prazer é todo nosso tê-la aqui, viu? Obrigado por ter vindo, né? São Paulo. É verdade. Interior de pegar São Paulo. Interior, né? Haja paulista bom, né, gente? mas... Um monte de profissional paulista bom vindo pra cá. Eu sou carioca pra caramba, mas São Paulo a gente pode dizer que tá 10 anos à frente do Rio de Janeiro tá. em relação à saúde. Né? É verdade. Formação muito boa. Mas antes de vamos começar, dar os nossos avisos paroquiais. Loja Ânima, somente online. Ó, esse livro aqui eu já trouxe, hein? Planejamento Espiritual, da irmã Zélia. Olha que maravilha. Olha, legal. E junto também hoje, esse livrinho aqui, ó, os 7 Pai Nossos. Olha que legal. Vem conta junto a história. História fortíssima. Uma história muito boa. Mas olha só, acabei de descobrir a importância disso aqui, da indulgência plenária. Olha, tira a família todo do purgatório, vai pro céu. Comprem para vocês entenderem. Por 12 anos seguidos. 12 anos seguidos, né? Sensacional, descobri hoje. É verdade. Vou pegar pra mim. Tem podcast falando sobre ele, então assista lá com a Kenny Kubertal. Maravilha. Para vocês entenderem. Medalhinha também, Nossa Senhora das Graças. E, óbvio, sempre, o livro de Fátima contado por Bertaldo e Kenny. Essa aqui é a lembrança para você, para nossa convidada especial. Obrigada. Tudo de Fátima, com os especialistas de lá. Bom, vamos lá. Nós já batemos um papo aqui, né? E você tá nesse mundo há bastante tempo, né? Em 2008, né? Na medicina, na nutrição funcional. E eu queria entender, assim, hoje é bastante falado na internet, por isso nós estamos aqui também, né, no podcast para divulgar o que é bom, né, para os nossos pacientes. Mas em 2008 não existia isso, essa facilidade. E o que fez você entrar? Porque a nutrição também, como dentro da medicina, tem um caminho todo que é meio que
tradicional, é difícil mudar. Eu acho que você foi uma desbravadora aí da nutrição. E arrumei briga com minhas amigas da faculdade, foi assim, o caos. Mas no último ano da faculdade, eu conheci uma grande mestra minha, a doutora Denise Carreiro, maravilhosa. Uma das tenho vários livros maiores dela. nutricionistas funcionais, assim, para mim, ela é a maior. E eu a conheci no último ano da faculdade, e ela contradizia tudo que eu havia aprendido na faculdade. Eu fazia uma universidade pública, a Unesp, extremamente conservadora, extremamente aquela nutrição básica. E eu falava, gente, a nutrição, eu estava super frustrada. Eu falei, a nutrição pode fazer muito mais do que a gente imagina. E eu sempre soube o que eu queria fazer, mas eu não sabia o nome que tinha. E quando eu conheci a doutora Denise Carreiro, eu falei, gente, é isso. É isso que eu sempre quis fazer na minha vida. E aí tudo começou a fazer sentido. Claro, no começo daquele, meu Deus, né? Como assim? Tá indo tudo contra tudo que eu aprendi. E aí comecei a testar em mim, comecei a testar na família, falei, o negócio realmente funciona. E aí eu entrei na pós-graduação, logo em seguida, da nutrição funcional, pela VP, onde eu fui professora, sou professora, sou docente dos cursos, e aí entrei e mergulhei no mundo à parte. Eu falo que foi outra graduação que eu fiz, a minha pós-graduação. Explica para o pessoal, assim, em casa que eles devem ter falado assim, mas assim, o que é nutrição funcional? Né? É muito o que a gente fala hoje de nutrição integrativa. Eu falo, ganhou um novo nome, né? Mas é a avaliação de sinais e sintomas. É a gente olhar profundamente para aquela pessoa, tá atenta a todos os sinais e sintomas dela, a gente estar atenta às deficiências nutricionais, então aquele olhar bem criterioso para os exames laboratoriais, não olhar simplesmente pelo valor de referência que está ali, a gente usar o alimento como instrumento de trabalho, como principal instrumento de trabalho. Eu brinco que eu já dava suco de couve para minhas pacientes com pré-eclâmpsia em 2009. Eu tenho o registro da minha primeira paciente que eu atendi com risco de pré-eclâmpsia em 2010. Estava com hipertensão gestacional e eu dei suco de couve para ela 4 vezes porque eu sabia que tinha efeito hipotensor. E aí, recentemente, a gente teve até um artigo publicado, não falava da couve, mas falava dos outros ingredientes que eu utilizava, né? Beterraba. Então, a gente usar o alimento realmente como uma principal arma de melhorar a saúde da pessoa e devolver vitalidade para ela. Né? A gente usa muito esse termo na nutrição funcional, vitalidade positiva. Então, e a gente complementa, a gente entra com a suplementação quando necessário. Então, hoje, eu brinco que é muito fácil a gente achar os pacientes aceitarem a suplementação. Lá em 2009, era assim, convencimento. O nutricionista era só para emagrecer. Né? E aí as pessoas, a gente tinha que convencê-las de que, olha, você está grávida. E eu sempre quis trabalhar com gestante e criança. Sempre foi, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre falava que eu queria trabalhar com esse público. E aí eu explicava, tinha que convencer. Então, muitas vezes a paciente vinha no final da gestação para um controle de ganho de peso, ou simplesmente para uma só, eu quero só perder peso mais rápido no meu pós-parto. E aí eu falava, calma, vamos focar, você está gerando um bebê, a gente precisa nutrir você, a gente precisa nutrir esse bebê, a gente precisa nutrir essa placenta que está aí. E aí a gente foi conseguindo mostrar a importância disso para as pacientes. Eu fiquei curioso aqui porque o que seria... Porque isso para mim já era algo básico dentro de uma nutrição tradicional, entende? E aí eu queria entender o que seria, o que você aprendeu ali no ciclo básico, enfim, até chegar a mestre em você. Porque a nutrição traz a importância da alimentação, né? Mas qual é a grande diferença, da nutrição funcional para uma nutrição básica ali acadêmica? Eu acho que é muito essa individualização. Então, há um alimento que para mim pode ser fantástico, para outra pessoa pode ser um veneno. Então, a gente não tem um padrão. Todo alimento pode ser inflamatório. Pode ser inflamatório naquela condição para aquela pessoa naquele momento. Em um outro momento da vida dela, que ela está mais equilibrada, pode ser que não. Eu mesma precisei ficar ali 1 ano a 1 ano e meio sem glúten e sem leite para conseguir me restabelecer. Restabelecer a minha saúde, voltar a consumir alimentos que são mais vivos, né? Alimentos de verdade, comida de verdade que a gente fala muito hoje. E tem pessoas que a gente consegue, muitas vezes, em 2, 3 meses. Hoje eu consigo consumir isso pontualmente sem me detonar a saúde, né? Então, acho que essa individualização que é o grande diferencial. Porque nunca eu fiz um plano alimentar igual de outro paciente. Então, dentre todos esses anos, vou completar agora 17 anos de formada, nunca prescrevi um plano alimentar idêntico para 2 pacientes diferentes. Que interessante isso, né? Porque... E você falou, né? Acho que você tem todas essas patologias da mulher do mundo moderno, que eu digo, que é um mundo moderno que foi feito para destruir as mulheres, né? Trabalho, rotina de dias, não dorme, enfim, toma conta de casa. Você penou também para engravidar? Teve dificuldade ou não? Na verdade, eu comecei a ter esse despertar antes. Então, assim que eu conheci a nutrição funcional, eu falei,
tomei 15 anos de contraceptivo e eu falava, não quero isso pra minha vida. Aí eu fui entendendo como aquilo ali me fazia mal. Eu falei, eu vou parar. E aí, nesse processo, eu descobri... Eu já tinha começado por conta de ovário policístico, né? Síndrome dos ovários policísticos. Então, descobri SOP, que fui diagnosticada com 16 anos. Tinha muita acne. Já te deram com pílula? contraceptivo. Que maravilha. Não tinha nem vida sexual ativa. Olha que crime, né? Eu falo que foi um crime. Que inclusive, fazem até hoje. Mas, depois, assim que eu parei o contraceptivo, eu falei, vou encerrar esse ciclo na minha vida. E aí, eu descobri endometriose. E eu falei, meu maior sonho da vida era ser mãe. Antecedia qualquer outro sonho que eu tinha. Eu falei, não, agora eu vou precisar sentar e estudar essas duas condições. Sentei, devorei aquele PubMed, devorei os livros de fisiologia, de imunologia e bioquímica, que sempre foi a minha base. Eu falei, eu vou entender isso e vou driblar, eu vou conseguir realizar o meu sonho de ser mãe, vou dar um jeito. E tive 3 gestações saudáveis, depois casei, tive 3 gestações saudáveis, sem intercorrência nenhuma. Crescimento fetal maravilhoso, desfechos excelentes. A primeira, que é a mais velha, né, eu tive um puerpério um pouco mais difícil, eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, né, das duas menores. Mas eu vejo que total diferença que fez, né? Tadinha, a primeira é sempre cobaia, né? Nossa. Não, total, gente. Nossa. Total. É impressionante. E antes de entrar no puerpério em si, você vê muita diferença na sua parte clínica hoje, nas pacientes que você já faz essa preparação, como a Vanessa fala muito bem sobre a preparação metabólica gestacional nessas mulheres, em relação à alimentação para um puerpério melhor? Nossa. Eu falo que o meu trabalho tá pago quando eu recebo mensagem delas felizes, curtindo o bebê. Recebi recentemente de uma paciente que eu até mandei para ela. Falei, nossa, eu fiquei muito emocionada com a sua mensagem, porque ela estava com 2 meses de puerpério ali, né? Não estava exatamente no puerpério, mas o bebê estava com 2 meses. E ela curtindo. Plena, feliz, saudável, aparentando saudável. A gente conversou depois na consulta e ela conseguindo curtir efetivamente a dádiva, que era o primeiro filho. No primeiro filho, eu falei, pronto, meu trabalho foi feito. Tá ótimo, né? É uma frase que eu gosto de falar bastante. O puerpério, ele começa na preparação gestacional, né? Pois é. Porque tudo impacta. Tudo. Desde antes de engravidar, a toda a gestação, ao puerpério. O puerpério só é aquela fase que chegou, Exatamente. né? Não é tudo que acontece ali. Aquilo ali já eram coisas que já aconteceram bem antes, né? Exatamente. Deveriam ter sido preparadas bem antes para não chegar daquela forma ali no puerpério, né? Exatamente. Especialmente quando a gente pega aquele finalzinho da gestação, que eu falo que é onde, infelizmente, os profissionais mais pecam ali com a paciente. De não dar assistência devida, a gente fala de ferro, vitamina A, e não dá devida importância para isso, não vê se esse bebê nasceu restrito ou não, aí se bebê for restrito vai ter muito mais... Aí começa, né? Eu falo que é a festa do caqui, que aí começa a ter aquele monte de disfunção, a mãe fica acabada, porque ela fica perdida, e até o próprio Mãe Nutrida foi criado para isso, porque como eu sempre quis atender gestantes, no meu primeiro puerpério eu sofri muito. E aí eu falei, gente, eu preciso ajudar mães. Aí que eu fui começar a me aprofundar mais nessa fase do puerpério em si. Porque até então eu dominava muito gestação, a parte da infância. E eu falei, não, eu preciso dominar essa parte do puerpério porque eu preciso ajudar essas mães, para que ninguém mais passe por isso. E aí foi tão incrível, porque ele começou a se direcionar até para as profissionais de saúde, porque nem elas sabiam aquilo ali que eu estava falando. Então eu falo que agora eu consigo ajudar muito mais mães, né? Pelas pessoas que elas atendem também, as minhas alunas, todo mundo atende. E eu falo, eu consigo ajudar muito mais mães do que eu imaginei. Vamos quebrar alguns porque não mitos dá. aqui. Porque não dá certa importância pro puerpério, né? Porque, por Exato. exemplo, o puerpério, eles já trazem o puerpério. Já traz Era isso que eu ia falar. o pesado, né? O puerpério. Tudo bem, gente, é uma fase de entrega, realmente. Mas ele não precisa ser uma fase destruidora da vida, né? E aí, o que acontece? A mulher, quando pensa em engravidar, ela até pensa em colher alguns exames, né? Vamos até fugir do que seria o ideal dos mundos, fazer uma programação metabólica gestacional. Mas qualquer mulher quer, né, colher alguns exames, ver se está tudo bem com a saúde, começa a melhorar um pouquinho, dá até uma emagrecida antes de engravidar. Um mês antes. Que seja. Eu não estou mês falando antes, no né? mundo ideal, eu estou falando no mundo geral, né? Então... Atenção, homem também. Exatamente. E aí o homem, então, coitado. Calma aí, deixa comigo, deixa O que eu homem, resolvo. então, nem participa disso. Mas, enfim, aí na gestação é aquele momento também que a mulher se cuida mais, né? Ela para de tomar um monte de refrigerante, um monte de coisa que ela sabe que faz mal por causa do bebê. É impressionante, né? Como ela consegue se restringir de um monte de coisa por causa do bebê. Chegou o puerpério, acabou.
né? Porque assim, nasceu o bebê, todos os verdade. olhares são para o bebê, até os próprios familiares estão em cima do bebê. Aí até aquela suplementação que ela tomava, ela larga no puerpério. Cara, pode voltar a comer japonês, olha que maravilha. E ela não come bem, mal tem horário pra dormir, mal tem horário pra acordar, e vira aquela rotina. Quando é o primeiro filho, então, que o primeiro filho ele modifica muito a casa. O segundo, aí você vai vindo e já vai no jeito, né? Mas o primeiro modifica muito a casa, é muita rotina do casal, né? Então aquela mulher fica jogada. E é por isso que a gente até conversou quando a gente falou assim: vamos falar sobre o assunto puerpério, porque alguém tem que ter o olhar para essa mulher. Até mesmo porque para cuidar bem, é preciso estar bem. Né? E ela é a principal, e ela fica lá, ela não se alimenta direito, ela não faz exercício físico, ela não bebe água, não, bebe água até bebe por causa da amamentação, mas tá lá cansada. Todo dia a mãe chega com bolinho, com bolinho. Exatamente, né? Chega ali com, né, se alimenta, não, e no tempo que se alimenta de carbo, proteína, nunca nem viu ali, Exatamente. né? Quem é que vai ficar comendo proteína ali, gente? Raramente, né? O povo vai no carbo, no mais rápido, então tem aquela alimentação mais, né, com picos de insulina, fica cansada, aí vem talvez daquela programação metabólica que não foi feita, uma gestação que não foi suplementada e tá super cansada, cabelo caindo, toda não estruturada, vamos dizer. Precisa ser um puerpério assim? Eu falo que o nosso papel é facilitar. Claro, é o que você falou, né? Assim, o sacrifício, ele existe no puerpério, para todas as mulheres. Para a família, né? A privação de sono, que eu acho que é a pior das partes ali, que é o que mais pega. Toda essa dinâmica, é você viver em função de outra pessoa o tempo todo. Então, o sacrifício, ele exige, mas não precisa ser um sofrimento. Ela pode passar por isso de uma forma mais tranquila. E se ela tiver com deficiência nutricional, se ela tiver se alimentando mal, e tudo isso vai se potencializar. Aí ela não vai dar conta de cuidar do bebê, não vai dar conta de cuidar da família, não vai dar conta de cuidar de mais nada. Então, eu falo que ela precisa se colocar ali também como prioridade para que ela consiga estar bem para aquele bebê. E aí eu vejo muitas vezes alguns planos alimentares que muitas vezes elas chegam para mim, aquele monte de prescrições, aquele monte de receitas super elaboradas. Eu falo, gente, tem que ser o básico. É pegar uma banana e comer. Descascar e comer, né? Você se antecipar na sua fome, porque a privação de sono, ela altera todo o nosso cortisol, ela faz a gente querer viver na Carbolândia, né? Eu falo que a gente quer morar no carboidrato ali, é só o que essa alteração, essa privação de sono faz com a mulher. Então ela quer comer bolo, ela quer comer pão, é o que ela quer viver dessa forma, viver dentro de uma padaria. Sistema de recompensa. Exatamente. Então, a gente precisa ir controlando. Não, vamos se antecipar, vamos colocar talvez um módulo de proteína, vamos colocar, já deixar alguma coisa pré-pronta, se você conseguir encontrar até um frango desfiado, daqueles prontos a vácuo, é a melhor opção? Se a gente tiver um cenário ideal, não, mas dentro da possibilidade dela, é a melhor opção. Então, quando a gente ajusta toda essa alimentação, ela consegue passar, ela vai se reconhecendo novamente no próprio corpo, porque o corpo passa por muitas mudanças, essa mulher. Em questão de perda de massa muscular, eu falo que na gestação a gente ainda consegue ganhar massa muscular. Agora, no puerpério, é só ladeira abaixo. Então, ela passa, consegui voltar para o meu peso super rápido. Mas ela não se reconhece mais naquele corpo, porque a composição corporal está muito diferente. Eu vejo muito quando eu acompanho pelas avaliações de composição corporal, hoje a gente consegue até fazer isso por inteligência artificial até, mas a gente vê que ela demora muitas vezes 1 ano para chegar no percentual de gordura que ela estava ali pré-gestacional. Então, é um tempo que ela precisa entender que é um processo. Se ela emagrecer muito rápido, ela pode ter alterações de vários hormônios que são importantes para ela agora, para a amamentação. A gente pode ter um comprometimento, uma migração daquelas toxinas que são lipossolúveis, se acumulam no tecido adiposo. Tudo isso vai migrar para o leite materno, que é uma forma da gente excretar também esses metais pesados, essas toxinas. Então, tudo isso precisa estar pensado não no bem-estar dela, né, mas também no bem-estar do bebê, porque vai impactar diretamente, fora o emocional dessa mãe, né? Que a mãe, quando a gente está abalada, os filhos sentem, assim, são os primeiros a sentirem. Então, se ela tiver toda essa dimensão do processo, tiver bem suprida de micronutrientes, a gente consegue diminuir muito aquele baby blues, uma prevenção de uma depressão pós-parto, que eu já começo a trabalhar com isso durante o período gestacional. Então, tudo isso é um processo, né? Perde-se muita coisa ali, né, na parte nutricional da mulher nesse momento, né? E eu acho que, não sei, provavelmente perde muito músculo também, que eu acho que é o grande devastador ali da saúde da mulher, para recuperar isso depois, né?
Metabolismo, O né? metabolismo deve ficar totalmente bagunçado, Totalmente. A né? gente tem um hormônio muito aumentado que é a prolactina. Então, a prolactina, quando ela está aumentada, ela praticamente bloqueia a produção de testosterona. E aí ela fica, né? É até protetor para que essa mulher não tenha libido e não engravide. Então, quando a gente pega alguns relatos na literatura, existe até algumas, né, algumas justificativas para isso acontecer. Mas é para justamente ela ficar ali focada no bebê. Só que isso gera várias alterações emocionais, gera várias alterações corporais, em relação à composição. Ela passa a acumular gordura, né? Ela passa a observar onde ela acumulou gordura, que foi mais na região abdominal durante o período gestacional, para proteção térmica até muitas vezes do bebê. Algumas mulheres têm até acúmulo de gordura aqui na região do braço para proteção da mama. Tem alguns relatos, não muito com uma consistência científica muito grande, mas alguns relatos de que ela tem esse aumento da circunferência do braço para a proteção da mama. Então, são todas mudanças que ela fala, gente, mas como assim? Né? Eu estava tão bem, minha gestação eu estava ótima, engordei super pouco, mas no puerpério ela começa a demonstrar um pouco mais essas mudanças, né? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com o passado, né? Porque antigamente, essas mulheres sentiam fome ou comiam o quê? O que era o que plantava ali, né? Uma parte de um legume sem agrotóxico nenhum. Ou ingeria a proteína que estava ali, né? Da ovelha, da vaca. Hoje, acaba que ela vai para onde? Para Carbolândia, né? Exatamente. Então, eu acho que é o grande perigo, porque as pessoas também tendem a vir com esse lado, mas antigamente ninguém precisava disso. Não, né? Porque tinha tudo ali, a gente conseguia suprir isso nas mulheres, né? E como qualquer outra parte da vida. O problema é que começa a vir essa questão da alimentação, A facilidade. a facilidade, a questão também do sono. Piora cada vez mais, porque ao mesmo tempo também ela quer sair, quer aproveitar para assistir uma telinha ali, né? E aí não aproveita o momento para descansar, dormir. E às vezes também tem que, também, em pouco tempo, já cuidar do segundo filho, não tem uma rede de apoio que eu acho que também é difícil, né? Dificulta mais ainda, né? Então a mulher do século XXI é uma guerreira de verdade, né? E esse cansaço intenso que a gente falou também, que é real no puerpério, né? Obviamente. Tem muita relação com deficiência de micronutrientes importante, né? Quais seriam os principais, assim? Sim, o campeão de todos, que eu falo que é o mais negligenciado da gestação, é o ferro. Não adianta. Se essa mulher não recebeu o ferro no final da gestação, e muitas vezes tem que ser na forma endovenosa, e aí eu encaminho, eu enquanto nutricionista não posso fazer essa prescrição, e aí eu encaminho para o obstetra, e muitas vezes o obstetra barra, fala, não precisa, porque sua hemoglobina não está baixa. Né? A ferritina às vezes está de 7, de 14, e não, tá ótima, não tem problema. E aí ela chega capengando no pós-parto. Né? Com certeza ela vai ter um puerpério muito mais difícil. A gente tem já correlação com o aumento de depressão pós-parto. Aí o cabelo dela começa a despencar. Eu falo que ter o eflúvio telógeno, que é um aumento da nossa percepção daquela queda de cabelo, é uma coisa. Porque o cabelo, durante o período da gestação, ele passa, né, por uma mudança, ele não cai tanto quanto não gestante. Mas é aquela queda que a gente vira o Sméagol, né, do Senhor dos Anéis, fica sem cabelo nenhum, aquela queda intensa, isso é deficiência nutricional. Isso foi pré-natal mal feito. Então, o ferro, com toda certeza, é o campeão de todos. E aí, muitas vezes, eu já olho aquele exame ali com um mês. Normalmente, eu espero 2 meses para repetir todos os exames, porque tem a interferência do parto em si, independente se ele foi parto natural ou se ele foi cesariana. E eu espero 2 meses, e aí a gente ajusta, né, conforme as necessidades. Mas já no finalzinho da gestação, eu já passo a suplementação para o pós-parto, para que ela dê conta. Então, o ferro, com certeza, a vitamina A também, porque o consumo de vitamina A fetal no final da gestação é gigantesco, gigantesco. Então, eu supro sempre essa mãe de vitamina A para ir para o feto e para ela, né? Zinco também despenca, vitamina B12 despenca nessa fase. E a questão do ferro ainda tem um fato importante, que a gente nunca sabe como é que vai ser o parto. Se no parto ela teve um sangramento muito grande, imagina uma mulher com uma ferritina de 7 para um parto. Caramba. E ter um sangramento. Né? Como que não? Ela vai se arrastar. Ela vai se arrastar. Eu tive uma paciente que a gente ficou batendo o pé faz muitos anos. Ela chegou com uma hemoglobina de 3 depois do parto. Porque ela teve um sangramento e precisou, inclusive, de transfusão. Por negligência mesmo, né? Então, uma mulher que vai se arrastar ali vai ser muito mais difícil. Então, esses com toda certeza. E o complexo B, de uma forma geral. Por que o complexo B é tão fácil da gente ficar deficiente? Pelo fator nutricional mesmo. As pessoas não comem vegetais.
Simples assim. Elas não comem vegetais. Vegetal para as pessoas é uma folha de alface, uma rodela de tomate, 2 folhinhas de rúcula. Nossa, estou comendo salada. Isso não é salada. A gente precisa de pelo menos ali 400, 500 gramas de vegetais por dia. Muitas Nossa, vezes impossível. O povo não come isso, não come. Não come. Então a gente consegue, eu falo muito isso para elas. Eu falo, olha, só de você aumentar muito o seu consumo de frutas, verduras e legumes. Às vezes eu coloco 4, 5 frutas por dia. As pessoas pegaram paura de fruta, porque É verdade, fruta a fruta vai aumentar a agora minha insulina. Eu falo, gente, isso não vai aumentar a insulina Mas de o vocês. biscoito recheado e a Coca-Cola tá Tudo tranquilo. bem, Tá tudo bem. tranquilo. O problema é a Exatamente. banana É a e o fruta. mamão. E eu falo, se a gente souber compor essa fruta, eu falo, não tem fruta mais, alimento mais fast food do que uma banana. Você vai lá e descasca a banana, ela tá pronta para você comer. Isso no puerpério é super fácil de você fazer. Eu falo, liga, deixa a lista pronta no hortifruti, pede para entregar na sua casa. Só de aumentar esse consumo e aumentar o consumo de água, eu coloco ali, às vezes, mínimo de 3, 4 frutas dia e 2 vegetais crus e 2 cozidos almoço e jantar. É regra. E aí coloco 3 a 4 litros de água. Isso é para toda paciente, independente se ela está amamentando, se ela não está, ela precisa se recuperar desse parto. E aí ela já tem uma melhora absurda dessa disposição. Então, é a gente colocar comida de verdade mesmo, né? Colocar esses micronutrientes pelo alimento. E aí, o que ficar faltando, a gente entra com a suplementação. Hoje em dia, só pra gente focar, essa parte é super importante, mas em relação aos nutrientes, né, que você falou assim, ninguém come vegetal, e é verdade, ninguém come, é só comida rápida, é só o próprio carboidrato, até próprio, às vezes, o arroz com feijão e até uma proteína, mas não, né, não tem não tem. Você escuta, porque eu sempre peço para meus pacientes, vamos lá, me conta tudo que você come, desde a hora que você acorda, a hora que você vai jantar. Caraca! É uma alimentação muito insustentável ali, né? Do ponto de vista bioquímico, que a gente precisa. Aí entra aquela coisa, agora é modinha suplementar. Infelizmente não é, porque realmente as pessoas não comem. Mas além delas não comerem, também os nossos alimentos estão menos nutritivos, né? Além deles estarem menos nutritivos, até por questões da própria agricultura em si, a gente ainda tem a questão dos defensivos, né, dos agrotóxicos, que essa mulher vai despender muito nutriente para que possa metabolizar aqueles agrotóxicos. Então, além dela ingerir menos, ela ainda gasta muito nutriente com o estresse dela, gasta muito nutriente para metabolizar aqueles agrotóxicos e aí acaba entrando em deficiência nutricional. Por isso que toda mulher no pós-parto eu suplemento. A gente não tem outra opção. Claro, as doses vão variar, individuais, vou entender se ela recebeu o suplemento durante o período da gestação ou não. E aí eu entro, né, sempre individualizando, mas ela sempre vai receber. E essa alimentação, por exemplo, essa falta nutricional, ela impacta na amamentação? Com certeza. Um dos maiores desafios da produção de leite, a bendita da resistência à insulina. Então, quando a gente pega uma mulher que está resistente à insulina, ou por morar na Carbolândia, né, ou por não ter tido uma assistência durante o período gestacional, e isso se perpetua depois que o bebê nasce, porque não é porque tirou a placenta que essa mulher simplesmente vai deixar de ser resistente à insulina. Isso muitas vezes se mantém por um tempo. E aí ela vai, normalmente, ter problemas com a produção do leite. E a gente acha, que aquilo ali, né, ela tem que comer canjica, ela tem que tomar cerveja preta, ela tem que fazer esses mitos, né? Ocitocina intranasal. Exatamente. E quando a gente pega na literatura, principalmente em relação aos fitoterápicos, todos os que atuam na produção do leite, então a gente tem funcho, a própria cúrcuma, gengibre, que são plantas que têm esse potencial de produção do leite, que é a lactagogo, a gente tem a atuação deles na resistência à insulina. Então, quando a gente controla, tá bom, você vai comer fruta, você vai associar com uma semente, você vai colocar uma castanha, a produção do leite começa a se restabelecer. Claro, o principal da produção de leite sempre é uma pega correta. Então, sempre eu peço uma consultora de amamentação, hoje com atendimento online, né? Eu sempre peço, você tem que ter, no final da gestação eu já peço, já tem uma consultora de amamentação para estar te acompanhando ali, eu preciso dela olhando essa pega, preciso de livre demanda, nada de ficar contando no relógio, porque é isso que vai regular a produção do leite. E a gente precisa entender toda essa dinâmica da amamentação, né? Eu não trabalho como consultora de amamentação, mas eu já faço várias orientações para que ela não se surpreenda. Com 3 meses a gente sabe que tem uma queda natural na ejeção desse leite, não é nem na ejeção, né? A mama se adapta, a nossa produção se adapta à demanda do bebê. Então, dá aquela sensação de que a gente está produzindo menos leite.
E que o bebê vai ficar com fome. E não é só porque a gente entendeu essa demanda, né? Isso é esperado que aconteça. Então, quando a gente já avisa que isso vai acontecer, ela já vai mais tranquila, né? Então, quando a gente trabalha toda essa parte nutricional, a produção do leite fica muito otimizada, além da gente melhorar a qualidade desse leite Isso que eu ia materno. perguntar, porque eu lembro na época da minha faculdade, né, mais de 18 anos, né, porque isso era bem lá no iniciozinho da faculdade, eu lembro que falavam assim, o leite é sempre rico. Eu lembro que falava, cara, eu lembro dessa frase, que mesmo aquele africano desnutrido, que mora lá e não come nada, não tem o que comer, o leite vai ser riquíssimo. Isso é real em relação ao que hoje a gente vê de forma século XXI? Desnutrição, inflamação, sedentarismo, comida ruim, falta de sono, é real. E assim, a qualidade do leite, é óbvio que a gente sabe que o leite é riquíssimo e tem que ser amamentado. Eu tô perguntando da qualidade em relação à qualidade da saúde das pessoas hoje em dia, por exemplo. Sim, a gente já tem até um trabalho que o título dele é O Leite Materno Sendo Condicionalmente Perfeito. Porque ele traz justamente um artigo até antigo. E ele traz não tanto essa dinâmica da nossa mudança de vida, a quantidade de estresse que a gente tem hoje, né? Eu falo que isso depleta muito nutriente, porque a mulher está trabalhando. Eu mesmo sempre volto trabalhar com 2 meses das minhas filhas, então a gente está sempre trabalhando, produzindo. E isso acaba depletando muito mais nutrientes. Mas alguns trabalhos já mostram essa diminuição. O leite materno sempre vai ser a melhor opção para o bebê. Independente se essa mãe come bem, se ela come mal, se ela é a forma que ela vive, sempre vai ser a melhor opção. Mas tem como a gente deixar isso muito melhor. Então, tem nutrientes que impactam mais. Por exemplo, o ferro, a gente já não tem tanta essa migração da ingestão materna com a quantidade no leite materno. Mas tem outros nutrientes, como, por exemplo, o ômega 3, que a gente já tem uma passagem ali para o leite materno já bem importante. A gente já sabe que probióticos também acontece isso, né? Muitas vezes aquela bactéria específica sai ali do intestino materno, vai para a glândula mamária para passar para esse bebê, então para fazer essa transmissão. Melhorar toda essa microbiota do bebê. Então, tem nutrientes que a gente tem uma eficácia maior quando a mãe usa, né, em relação à produção, ao aumento na quantidade do leite materno, e tem outros que não tem tanta correlação. Mas a gente tem que pensar que de algum lugar da mãe vai sair para produzir, né? O cálcio, por exemplo. O que eu pego de mulheres que depois passam a ter problemas no dente, porque não foram suplementadas, não foram supridas de cálcio adequadamente. E além do cálcio, os outros nutrientes que fazem sinergia com ele, faltou cálcio para esse bebê. Para o bebê nunca falta, né? Intraútero. Mas para essa mãe conseguir levar cálcio para esse bebê no período gestacional e pelo leite materno, ela tira do osso dela. Então, custa muito para ela isso, né? Então, ela tem que tirar isso de algum lugar. E aí, depois, ela perde dente. Tinha até um ditado antigamente que falava-se muito, que era cada gestação um dente a menos, né? Então, ela tem osteopenia mais precocemente. Então, vai custar alguma coisa para ela. O cabelo cai. Por quê? O corpo prioriza os órgãos vitais. Ele não vai dar estrutura para cabelo. A gente não usa mais garra hoje, então a unha fica fraca, né? Por isso que a gente sempre analisa, né? Dentro da nossa área, a gente sempre analisa pele, unha, cabelo, língua, porque a gente sabe que são os primeiros lugares afetados ali, né? E pensando em alimentação, em relação à amamentação, né? Quais seriam os alimentos que ajudariam mais para melhorar essa produção de leite? A gente precisa ter uma proporção bem ajustadinha de carboidrato, proteína e gordura. Então, a gente fala muito em porcentagem do valor calórico diário. Então, por exemplo, carboidrato, a gente fala entre 50% e 55% de carboidrato. A grande questão é estar no tipo de carboidrato, né? Eu sempre priorizo frutas, raízes. Raízes são excelentes para esse período. Excelentes, excelentes. Uma boa proporção de proteína, pelo menos 15% a 20% do nosso valor energético total, e o restante de gordura, né? Boas gorduras. Então, a gente vai entrar com peixes mais gordurosos, como uma sardinha, que é um peixe pequeno, que tem bastante cálcio, que tem bastante coenzima Q10, que tem bastante ômega 3. A gente vai entrar com azeite, com abacate. Então, são essas gorduras boas. Essa proporção, por si só, já regula muito bem essa produção do leite materno. E aí a gente tem a fitoterapia, né, associada, que eu entro muito com chás. Tudo que eu não uso de chás durante a gestação, aqui eu libero para ela, né? Então a gente entra com chá de funcho, chá de erva doce, que além de melhorar a produção do leite, pode diminuir essas cólicas desse bebê. Gosto de entrar com a cúrcuma, gosto de entrar com gengibre.
Então, a gente entra com alguns chá, camomila, melissa. Muitas vezes, quando a mãe não está conseguindo produzir porque ela está muito estressada, muito pilhada, a gente entra com uma melissa, funciona super bem. E aí, muitas vezes é um chá, é uma infusão, assim. Não é nem extrato seco, não é nem um suplemento mais potente, né? Às vezes, uma simples xícara de chá, só dela dar aquela Uma relaxada, relaxada. ela já começa a produzir leite. Ou ela pede, né, pro marido, fica com essa criança aqui 4 horas para dormir 4 horas Quer seguidas. falar que é o no momento do puerpério, marido impossível. brilhar no puerpério, né? Exatamente. Ajudando a mulher. Não, o Di sempre me ajudou, né, amor? Nossa, na realidade eu falo que o sucesso da minha manutenção foi o meu marido. Nossa, né? Você segurava. Eu segurava a boca da Segurava a Luísa, boca, fazia a encaixava no meu posição. peito, fazia a posição. Caraca, ele me ajudava em tudo. Levantava à noite sem eu pedir, sem nada. Pegava o bebê, levava pra mim pra amamentar. Né? Obrigado. Mas Os é, alimentos. gente, mas o sucesso da isso aí, amamentação ajuda é um muito, homem. né? Com certeza. Caramba, com certeza. Você foi meu sucesso da amamentação, amor. Sem você, E eu falo sempre assim, é o marido quem cuida da mulher. sim. É o papel dele. Nessa fase de pós-parto, é cuidar da mulher. O que você precisa? Você precisa de uma água? Você quer que eu pique uma fruta? Trocar as fraldas. Você quer que... Sim. Exatamente. Ó, eu fico ali Dava banho. 2, 3 Não dá. horinhas pra você dormir mais tranquila. Só isso já melhora muito Nossa, essa produção mas do leite. A gente muito. acorda... Eu falo que você dormir 2 horas seguidas nessa fase mais intensa ali, você Sim. fala, gente... Não, e isso não é nem a metade do trabalho que a mulher tem, né? Porque tá pós-op, amamentando, né? Então, o trabalho é muito pouco. Você acordar de madrugada pra botar teu filho pra rotar, pra trocar a fralda, isso não é nada. Não, e a gente pulando, né? Eu lembro que os meus 2 partos foram cesáreas, né? Eu pulava da cama, né? Nossa, na hora que eu pulava, eu falava, caraca, né? Chorou? Você pula da cama, né? Exatamente. Aí você bate no chão, você fala, meu Deus. E a segunda? A hora que você tá com a segunda, a primeira cai, você vai levantar, você pega. Aí você lembra e fala, nossa, eu tô com a cesárea. Os meus foram 3 não, cesáreas exatamente. também. Caraca, calma aí. Eu ia perguntar agora os alimentos que não podem entrar. Os alimentos que vão atrapalhar em relação à amamentação. A gente tem que pensar principalmente nessa recuperação pós-parto. Então, independente se foi cesárea ou se foi parto normal, a gente sempre tem que priorizar alimentos que vão promover essa cicatrização, seja ela externa, né, ou até interna. A gente tem que atender todos os micronutrientes. E aí a gente tem que pensar num fator muito importante, que é a imaturidade intestinal desse bebê. Então, a nossa gestação, se a gente pegar da mulher paleolítica, ela durava 12 meses, não durava 9 meses. Então, esses 3 meses finais eram justamente para a maturação do intestino. Então, por isso que a gente ainda brinca, né? A gestação, nossa, ela dura pelo menos ali 12 meses. Tem quem fale 15, que são os 3 meses antes dessa mulher engravidar, né? Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado com a alimentação dela, do que vai passar para esse leite por conta dessa imaturidade intestinal. Por isso que a maioria dos bebês que tem cólica só nesse período desses 3 primeiros meses. Porque o intestino está começando a se tornar um pouquinho mais maduro. E aí tem alguns alimentos que podem sensibilizar mais esse intestino do que outros, né? E aí eu destaco 5 sempre, que é o leite, principalmente por conta da lactose. Aí a lactose mesmo não é tanto a proteína, porque a lactose, ela é um FODMAP, então tem uma classe de um tipo de carboidrato que a gente não digere direito, que são chamados de FODMAPs, e aí entra a lactose, o glúten, que entra nisso também, a cebola, o alho e o açúcar branco. E alho, não sabia. Cebola é total. Melhora demais. Eu falo que se a gente consegue diminuir bem esses 5 alimentos, o bebê praticamente não tem cólica. Então repete, pessoal, olha só, anota aí. Repete, Camila, pra gente. O leite e derivados, já vou fazer um adendo aqui do leite, mas o glúten, cebola, alho e açúcar branco. Então, elas se empanturrar de doce, né? Aqueles doces com creme, com leite, com muito leite. Tomar o leite em si ou comer derivados. Claro, dá pra gente preferir derivados que tenham menos lactose, como um queijo parmesão, por exemplo, que demora pelo menos 6 meses para ficar pronto, né? De 6 a 12 meses, tem parmesão até de 18, 24 meses. Eles vão ter um teor muito menor de lactose, porque vai sendo consumida durante o processo de fermentação. Aí dá pra ela tolerar melhor. Então, às vezes eu coloco, tá com muita vontade? Rala um queijinho parmesão só pra você matar a vontade. E o leite ainda tem um adendo de que a proteína, tem alguns trabalhos que mostram que essa proteína, ela pode aumentar a percepção de dor do bebê. Então, ele não causa a cólica por ser um alimento rico em FODMAP, mas aumenta essa percepção de dor desse bebê. Então, é importante a gente fazer a restrição, não só, então eu vou consumir tudo sem lactose, ou eu vou tomar enzima, né, para poder me empanturrar de leite e derivados. Muitas vezes não vai resolver, porque às vezes o bebê vai ter cólica por outros motivos, né? E a gente acaba não resolvendo o problema. E
Não, eu achei bom, muito bom. Eu ia falar exatamente da cólica, assim, porque tem muitos mitos com um monte de outras coisas. Tem algum mito, assim, que você escuta bastante, que falam que causa cólica no bebê e não necessariamente causa? Olha, eu vejo que é Feijão. muito Porque, individual. na verdade, o feijão é Feijão, pelo acho que era feijão bem ou é por falado. causa do alho e da cebola Ele também é rico em FODMAP, né? Todas as leguminosas são ricas em FODMAPs que poderiam gerar também esse desconforto. Só que é muito individual. Eu vejo muito mais relação com a cebola e com o alho do que com o feijão. Ou então você pode fazer... É meio enviesado, né? Porque Exato. a A gente sempre usa. gente sempre tempera o feijão com alho e a cebola, que são os piores, né? Então, não Exatamente. necessariamente, talvez, o culpado seja o feijão, né? E o cebola e o alho tá no feijão, tá no arroz, tá Tá na em carne, tudo. tá em tudo. Eu Tá vou em jogar uma tudo. polêmica aqui. E o café? O café, eu falo que quem um dia falar que não pode tomar café no puerpério, eu falo que porque nunca passou por isso perto. Porque ela precisa do café. Não, mas eu limito a duas xícaras do café coado, né? Se for o expresso, no máximo 2 expressos. Não deixe tomar depois das 3 da tarde, porque pode prejudicar um pouco, deixar o bebê mais agitado. Igual nessa regra aí. Mas eu falo que assim, é muito individual, porque eu já peguei alguns bebês que tinham uma sensibilidade um pouco maior quando a mãe tomava café. E aí a gente optou pelo descafeinado e melhorou significativamente o processo da cólica, do desconforto, seja um refluxo. Eu vejo mais até correlação com o refluxo do que com a própria cólica. O café é algo que tem começado a falar muito, né? É um grande dilema. Agora, uma coisa assim, que impacta na mãe também no puerpério é a constipação. Acaba que às vezes ela fica muito constipada durante a gestação por causa da progesterona, né? Só que no puerpério tem inúmeros fatores. Tem a própria cirurgia, ou então o próprio parto, seja por vaginal ou cesárea, né? Existe ali a resposta endócrina metabólica, né? Do trauma, que eu digo, do processo cirúrgico da cesárea, ou Anestesia. do processo mesmo. Anestesia, toda anestesia, bota a culpa na anestesia. Não vem não, vem não. Vem não que eu deixei de ser anestesista, mas pelo amor de Deus, gente, tudo é culpa da anestesia. Não é. Queda de cabelo pós-parto é culpa da hack, não, gente. Diarreia pós-colono. A diarreia pós-colono não é culpa da hack, não é culpa da sedação. Não, porque tudo é culpa da anestesia, né? A queda de cabelo não é culpa da hack, gente. É a falta de lá de ferro e também do Tiram a alma estresse, do né? paciente. Eu fiquei uma semana com depressão depois fui Ficou entubado. Ficou mesmo. Que engraçado olhar, né? Mas vem cá, vamos voltar a esse assunto aqui. Você até me perdeu. O que eu tava falando aqui? Me tirou o foco aqui. Colérica. Vamos, colérica. Eu sou sanguíneo aqui. Pô, agora o que eu tava perguntando aqui, amor? Puerpério, Tá, lembrei. Então, aí a paciente, ela acaba, a puérpera acaba ficando constipada. Por isso, se, por exemplo, vai fazer hack muitas das vezes, se fez cesárea, faz morfina, ou seja, ainda tem medicamentos, né, ali que realmente impactam naquele intestino. O que essa mulher pode fazer? Imagina, acabei, principalmente... o parto normal também, mas a cesárea eu acho mais complicada, né? Porque a cesárea foi um procedimento, aí já faz ali, né, um ilho paralítico, né? Faz um intestino que funciona pouco, e coloca uma morfina naquela hack, ou seja, um opioide que vai fazer, que é para realmente analgesia, mas que a gente sabe que o efeito colateral é a constipação. É um trauma cirúrgico muito maior do que um parto normal. Exatamente. O que fazer, assim? O que fazer? Porque essas mulheres ficam constipadas, assim, 1 semana, 10 dias, aí imagina. Puérpera com um bebezinho em casa, com Enfesada. fome, enfesada. Irmão, loucura, não tem como. A mulher fica louca, né, cara? E não consegue evacuar. Vai Me matar fala. o marido. Não, e pior. Coitado do né? marido. Exato. E pior, o que mandam ela fazer normalmente? Comer fibra e tomar água. É verdade. Aí ela Caraca, se coitada. top de fibra e aí forma um bolo fecal gigantesco. Enorme, e não aí sai. Que não sai mesmo. E aí que não Calma. sai. Então, assim, o que eu vejo muita correlação? A questão dos opioides via alimento, então, principalmente leite e glúten. Então, quando a gente já faz essa restrição, pensando até na cólica do bebê, já melhora um pouco essa constipação. Ou outro opioides que ela venha, porventura, ou outro alimento que ela tem uma sensibilidade alimentar. Pode ser cítricos. Tem mulheres que, eu quero comer uma laranja todo dia depois do almoço. Né? Isso pode também prejudicar essa função intestinal. Então, essas sensibilidades alimentares, né? Hipersensibilidades alimentares. E a falta do movimento. Isso pra mim é o que mais com pega. certeza. Ela quer ficar só, fiz cesárea, não vou ficar andando. Tem que andar, tem que se movimentar. O movimento, ele me regula demais esse peristaltismo. E muitas vezes eu desprendo do magnésio. E aí eu entro com doses um pouco maiores de magnésio, mais frequentes ali ao longo do dia, formas diferentes de magnésio, principalmente o citrato, que a gente sabe que tem uma ação bem legal, né, no intestino.
E aí ela começa a voltar para esse fluxo normal. Ela perde muito magnésio durante o processo de trabalho de parto. Ainda mais se foi muito longo, se foi um processo, às vezes, que ela ficou muitas horas em trabalho de parto, teve que fazer cesárea. Ela perde muito nutriente nisso. Isso que é legal a gente falar aqui, porque muitas pessoas comentam, porque antigamente não era assim, por que que hoje em dia é assim? Porque é assim, gente, mudou muito, muita coisa mudou. Mas vamos explicar. Se você está muito estressada, você vai consumir muito mais nutriente. Se você fez uma cirurgia, você vai consumir. Imagina o esforço de um parto, imagina o esforço de uma gestação inteira, né? Imagina a produção calórica, a quantidade de caloria que você gasta produzindo leite. Imagina a quantidade de micronutrientes que você está gastando ali. Então, às vezes as pessoas suplementam uma vez e falam assim, nossa, mas eu vou ter que suplementar sempre, ou por que que eu vou ter que suplementar, ou por que que eu tenho que comer? É assim, né? Eu já me alimento bem e acha que se alimenta bem. Então, existe exatamente isso do nosso organismo. Hoje em dia, sempre foi assim. Só que hoje em dia a gente tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E junto com um estilo de vida muito modificado. A gente consome doenças hoje em dia surgindo inflamatórias e metabólicas, que essas aí então já passam o rodo em 90% dos micronutrientes importantes e quando são absorvidos, né? Então, é explicar, assim, um pouquinho a necessidade realmente real de uma nutrição adequada, igual você falou, mas a importância da pontualidade da suplementação nesses pacientes também. É o que eu sempre brinco, né? Eu falo, antigamente a gente não tinha celular. Então, a mulher tá lá amamentando, ela passa, já viu uma notícia ruim. Já viu a fulana que ela não gosta fazendo alguma coisa, já ficou estressada. Já acabou, já gastou nutriente, entendeu? Já acabou. Antigamente a gente Já acabou não o tinha, leite. acabou. A gente não tinha essa velocidade de informação que tem hoje, essa enxurrada de informação. Aí ela tá lá procurando. Toda mãe no puerpério procura sobre sono infantil, toda. Aí ela ouve uma falando que tem que deixar chorar, ouve a outra falando que não pode deixar chorar, ouve a outra falando que tem que fazer de tal jeito. Só aí ela já se estressou e já depletou muito nutriente, né? Mas é realmente, a gente tem um gasto calórico equivalente a uma corrida de 5 quilômetros nos primeiros dias de amamentação. É amamentação exclusiva. Então, assim, é como se ela acordasse, corresse 5 quilômetros e vai depletar nutriente. Todas as sem nossas se alimentar funções, bem. né? Sem se alimentar bem. Sem dormir. Então, ela já começa o dia com um déficit ali, nutricional, déficit calórico. Então, ela precisa repor isso. Então, a gente precisa atentá-la de que, olha, para o seu bebê não vai faltar. Então, a gente precisa garantir para você que você não vai ficar sem também. Então, a gente está repondo para o seu bebê e a gente está repondo para você, né? E eu acho que o mais importante, mais uma vez, é a gente antecipar. Né? O que é isso? Uma preparação metabólica. É o que você está falando. As pessoas não fazem uma preparação, com certeza vai ter um puerpério muito mais complicado. E eu ia te perguntar, vocês, em relação aos novos estudos de relação, tem aumentado depressão pós-parto, todas essas complicaçõezinhas da parte emocional, vocês têm visto isso? Tem aumentado. O problema é o diagnóstico. A gente tem muita dificuldade com o diagnóstico. Porque elas não procuram ajuda. É muito que a Vanessa falou. Ela quer cuidar do bebê, quer cuidar e não acaba normal não me se olhando. sentir assim. É normal, Acho porque que a todo mundo fala que é normalização dos frescura. sintomas hoje- Exatamente. E a gente já consegue trabalhar isso durante a gestação. Então, assim, eu conto nos dedos as pacientes que tiveram depressão pós-parto. Elas, claro, baby blues, todo mundo tem, um pouquinho daquela melancolia pós-parto, por conta da queda hormonal. A queda da progesterona, ela é 10 vezes superior a uma TPM. Imagina, na TPM a gente já fica descontrolado, imagina num Oremos! pós-parto, né? Então, Que isso, eu sou super calma, amor. Você nem tem esses problemas em casa. então é esperado que ela tenha essas alterações. Só que aí a gente pode avaliar isso nutricionalmente, então fazer os exames de sangue que nos norteia muito em relação a essa questão da suplementação. Mas eu costumo dar alta para minhas pacientes depois de 1 ano de pós-parto. Eu falo, o ideal é que eu te acompanhe por 1 ano depois que você ganhou. Claro, eu vou espaçando mais porque ela não consegue voltar com tanta frequência. Né? Normalmente ela quer fazer só a consulta de introdução alimentar do filho e tipo, agora é só meu filho foco. Não, até os 6 meses de vida eu atendo mãe e bebê juntos. Eu falo, não adianta eu passar atender só ele, fazer o manejo de cólica dele, de um refluxo, de alguma alteração que ele tiver, e não olhar para sua alimentação e não cuidar de você, não adianta nada. Então eu consulto os dois juntos. E aí depois eu falo, agora eu quero você até 1 ano, pelo menos. Legal. Então, já que você está falando essa questão de um pós-tardio, em que momento você, e eu queria que você falasse um pouco também, entra com a questão da atividade física, para essa mulher recuperar o músculo, que a gente sabe que perde muito, e hoje os estudos relacionados a esse órgão endócrino tão importante, então, em que momento você fala sobre atividade de musculação, focar em uma dieta mais hiperproteica, a importância disso? Porque você acompanha 1 ano exatamente
provavelmente para ela recuperar o que ela tinha, né? Exatamente. Eu começo, assim, atividade física assim que o médico liberar. Movimento na maternidade. Eu falo para ela, você já vai levantar, né? Assim que o médico for liberando, você já vai fazendo a movimentação. E atividade física o quanto antes. Então, coloca aquilo como prioridade. Ah, mas eu não consigo, faz 20 minutos. Eu lembro que na minha segunda filha estava na pandemia, eu aluguei uma bicicleta de spinning. Ela dormia, nem que fosse 20 minutos eu fazia o spinning. Fora a sensação de bem-estar que ela vai ter, aquilo ali mudava, assim, no Faminto dia também. absurdamente, assim, não tinha nem comparação. Mas aí a questão muscular, eu brinco que a gente meio que só ameniza um pouco a perda, Sim. né? Então a gente consegue até um pouquinho, mas se ela não fizer esse exercício de força ali, e a gente não focar a alimentação nisso, ela vai ter uma perda muito maior lá no final de um ano. Então, a gente consegue ir recuperando. Quando ela não amamenta, é um pouco mais fácil da gente recuperar essa massa muscular, né? Porque a prolactina acaba caindo mais rápido, mas enquanto ela está amamentando, ainda fica um pouquinho mais difícil. Mas o importante é a gente distribuir bem essa proteína. Muitas mulheres acham, eu preciso me entupir de proteína pré e pós-treino. Não, precisa distribuir bem essa proteína ao longo do seu dia. Então, a gente vai fazer isso por inúmeros motivos. Para a gente preservar essa massa muscular, para a gente garantir um controle de apetite maior. Então, eu vou dividir a meta de proteína dela do dia em 4 refeições, pelo menos. Né? Não coloco horário nas refeições no pós-parto. Então, eu falo, você vai comer a hora que der, mas eu preciso que você faça essas 4 refeições, pelo menos. E aí, eu divido essa quantidade proteica, coloco isso de uma forma bem fácil. Não conseguiu? Vamos para o suplemento. Vamos tomar, talvez, um whey protein, se esse bebê já não estiver sensibilizando tanto na cólica ou não tiver um refluxo. Vamos colocar um suplemento de uma proteína vegetal, uma proteína vegana. A creatina pode ajudar bastante nisso também. E aí, cada mulher a gente vai. A creatina melhora muito essa parte mental, essa parte emocional, a parte energética dessa mulher. Devolve aquela disposição para ela. E aí a gente consegue ir Entra quanto tempo isso. com a creatina? Muitas vezes ela já segue direto do 3º trimestre. Terceiro? Glutamina também? Se tiver com o intestino. Glutamina, eu entro assim, 20 dias, 10, 15 dias, 20 dias no máximo. Aí eu prefiro ainda mais usar a proteína do colágeno, por conta da quantidade de glicina que a gente tem na proteína do colágeno, que tem uma modulação intestinal bem interessante. Então, até nos casos de constipação pós-parto, eu já deixo prescrito para ela a proteína do colágeno, para ela tomar ali no meio da tarde, porque é fácil, ela dilui aquilo ali na água e toma. Acompanha de uma fruta, acompanha com um punhadinho de sementes, que é tudo prático, e ela já trabalha essa parte intestinal também. Eu achei muito importante você falar sobre esse acompanhamento tardio de 1 ano. Até porque aqui nós temos vários seguidores e amigos que têm família numerosas. E aí, tem uma turma que vai engravidar em 2 anos, mas é verdade. E aí, imagina, em 1 ano não acompanha. Essa mulher perde massa muscular, não tem uma nutrição boa, não faz uma suplementação ideal. O que vai sobrar para o 2º, 3º, 4º filho? Essa é a realidade. Não, total. A gente até E desenvolveu é lá na pouco clínica. falado, né, cara? É muito pouco falado a importância da composição corporal. O pessoal só quer saber o seguinte, engravidou e emagreceu. Mas se emagreceu o Não, com músculo e certeza. aquilo ali, 40% daquele peso ali é gordura, minha filha, preferia ficar gordinha com aquele músculo E aí que tava pensar ali. nos E é muito próximos, pouco né? falado isso, né? Porque Afeta tudo, né? Cognição, tudo, afeta tudo, tudo. A gente até desenvolveu lá na clínica, a gente atende também muitas famílias numerosas, e a gente desenvolveu na clínica um protocolo que chama Sempre Pronta. Que é justamente que ela tá sempre... Tá sempre ela grávida. Ela tá sempre grávida, entendeu? Então ela pode estar amamentando, pode estar... Então a gente sempre tem pronta. E aí a gente tem que tomar um cuidado redobrado com a Sim. suplementação, porque só a alimentação não vai dar conta. Não dá? Eu amamentei a minha segunda filha até 6 meses de gravidez da terceira. Então, eu tinha que nutrir 3 pessoas, 4 que eu falo, né? Que gestação a gente sempre nutre placenta também. Então, eram 2 filhas, a mim mesma e a placenta. Eu falei, como é que dá conta de fazer isso? A gente fica assustado que a gente tem as pessoas, e aí muitas mulheres têm deficiência de ferro, tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, nunca fizeram uma reposição, e as pessoas não dão importância a isso. E aí Olha, eu tá passo com mal 6. com isso. E a importância do que a gente está falando para a saúde da mulher, mas também para o 3º, 4º e 5º filho, né? Com certeza. A gente tem alguns hormônios, por exemplo, a própria tireoide. A gente vai ter um restabelecimento total da função tiroidiana para o seu normal, para o seu fisiológico antes do período gestacional, com 8, 10 meses. E aí, muitas vezes, a hora que volta, processos autoimunes também, que ficam suprimidos ao longo da gestação. E aí, a gente tem que estar atenta ali o tempo todo. Se é uma paciente que tem Hashimoto, se é uma paciente que tem esclerose múltipla, alguma doença autoimune, a gente tem que estar muito atenta com ela ali 8, 10 meses pós-parto. Que é a hora que começa a voltar. É a hora que engravida de novo. É a hora que engravida de novo.
Exatamente. Aí falando, nossa, mas essa gestação tá tão diferente da outra, porque a outra tava controlada, agora eu tô você não tem totalmente tireoide. descontrolada, minha tireoide está maluca, eu estou cheia de doença autoimune aqui, desregulando. Não, e tudo que Cara, nós estamos narrando aqui seria num cenário sem nenhuma paciente com doença autoimune, É, né? Imagina essa exatamente. paciente com doença autoimune, que eu acho que aí você tem que ter um olhar É porque a totalmente mais doença profundo. autoimune, ela acaba sendo muito regulada e ajustadinha durante a gestação, né? E é onde a gente consegue controlar a maioria das doenças. É o melhor momento da doença autoimune é a gestação. Só que o pior momento dela daqui a pouco Pós. é o puerpério. Exatamente. Que aí É ela o volta e puerpério. volta com E tudo. volta com tudo. E aí ela tem um serzinho pra cuidar ali, pra se atentar. Então, é muito complicado e a gente precisa estar atento. E eu falo que o nosso grande papel enquanto profissional da saúde é a gente se antecipar. Sim, não com deixar certeza. essas coisas acontecerem com a paciente. Então, quando eu pego a paciente desde antes dela engravidar, que eu consigo prepará-la, preparar o marido, tá tudo bonitinho, né? Tão bem preparados, engravida, uma gestação tranquila. É outro Você pós-parto. chama o marido também? Outro pode- Chamo, opa, com Tem que certeza. chamar mesmo. É. Porque Com quando eu certeza. atendo o casal de infertilidade, muitas vezes a mulher com endometriose faz cirurgia, eu falo, cara, tu vai ficar comendo pizza quando entra na dieta ajuda, né? Eu pergunto, primeira coisa, cadê o espermograma dele? Primeira coisa que eu pergunto, cadê? Cadê os exames dele? Cadê os exames do marido? Estão tentando engravidar? Eu preciso saber como é que tá ele, que é 50%. Cadê? Os outros 50% tá aqui. O que eu mais pego é isso, mulher tentando engravidar 2, 3 anos, o marido não faz um espermograma, gente. ela Não, faz e aquele aquilo que a gente monte, né? conversa também, né? Ah, a mulher tem SOP, endometriose, enfim, tem ali o kit completo que realmente pode justificar uma infertilidade, que são as causas mais comuns. Mesmo assim, o homem não é visto. Mas não é só porque a mulher tem problemas ali identificáveis que podem ser realmente a causa que eles não estão conseguindo engravidar, que o homem não tem que ser visto. Porque é uma frase que a gente sempre fala, né, de se a mulher tá 100%, o homem tá 200, no mínimo. A gente não pode ter um espermatozoide abobalhado ali no meio do caminho. Né? A mulher já tem ali aquele comprometimento, é ela que vai gestar. Mas só que é muito assim, né? Vamos investigar a infertilidade. Achou na mulher? O homem Ou ao contrário também, às vezes tem o homem com uma alteração do espermograma, não olham não a olha a mulher, mulher, assim, não olham a mulher da forma correta, só porque ela não tem uma endometriose. As pessoas não conseguem entender o casal. que é o casal. É o casal. E também não são só... A infertilidade não está relacionada só a uma endometriose, um espermograma alterado. O espermograma não define fertilidade. E também não define se esse paciente é infértil ou não. Eu tive paciente que já engravidou com 2 milhões de espermatozoides. Tudo bem, é muito pouco, muito pouco. Mas eram os espermatozoides que foram trabalhados. Provavelmente pra ali aquilo, o né? outro lado Exatamente. estava com uma tuba muito boa, um ovário muito bom. Exatamente. Né? E óbvio, é um milagre de Deus. Né? Mas tem que ter esse olhar profundo, que as pessoas estão esquecendo e começam a indicar fertilização in vitro para todo mundo. Pacientes que nós conversamos agora, com 150 quilos indicando. Isso é um absurdo. Isso não é medicina, entendeu? Isso é brincar com o sonho das pessoas, entendeu? Então, assim, não é isso. Até porque o que a gente fala lá na nossa clínica, a Anima também, que a nossa preocupação não é só engravidar, é engravidar, não perder e dar saúde para esse filho e para as outras gerações. Ou seja, o impacto basta da ter um saúde beta do homem positivo. também vai impactar todos esses fatores, não é só na mulher. E eu ainda acrescento uma coisa, quando eu falo, né, a importância da gente se preparar para essa paciente, é os pais estarem bem Sim. no pós-parto. Então, assim, não adianta só a gente gerar um bebê saudável e ter um bebê saudável. Né? Como é que essa mãe vai ficar depois, se ela não estiver bem? A quantidade de mulheres aí que tem depressão pós-parto seríssimas, que não conseguem ter o cuidado mínimo com aquele bebê, não conseguem nem olhar muitas vezes para aquele bebê, coisa que poderia ter sido prevenida com um bom ômega 3 durante a gestação, um bom ômega 3 ali no pós-parto. Então, são coisas que impactam diretamente, né? Total. E sobre, você falou assim, né, também da mulher que quer logo emagrecer também, né? Como que é esse preparo da mulher, essa preocupação que você sente dentro do seu consultório dessa mulher que logo quer voltar ao corpo? Quais são os benefícios e os malefícios também de um emagrecimento muito rápido? Se a gente consegue o ideal, né, que ela ganha ali durante o período gestacional de 8 a 12 quilos, hoje a gente tem curvas brasileiras, inclusive foi desenvolvida aqui no Rio de Janeiro, para mulheres brasileiras, né? Então a gente tem de 8 a 10 quilos como sendo ideal para uma mulher eutrófica, uma mulher que engravidou eutrófica. Se ela engravidar esse tanto, no pós-parto ali, com 2 meses no máximo, ela já perdeu tudo. Tudo. Só que isso não significa que ela vai ter aquela composição corporal que ela tinha antes de engravidar, né? Principalmente aquelas que treinavam muito, que já tinham uma composição corporal legal. E elas ficam na expectativa de perder
isso rápido, só que aí vem privação de sono, altíssimo consumo de carboidrato, né? Elas acabam não conseguindo, ganha em regiões que ela não tinha antes, principalmente na região abdominal, por conta do cortisol, às vezes não veio nem da gestação, às vezes vem do próprio cortisol, e aí elas ficam nessa expectativa. O que eu falo para elas, né? A gente não pode ter uma perda de peso muito rápida, por conta justamente dessa questão das toxinas. Quase toda toxina tem afinidade por gordura. Então, elas se acumulam no tecido adiposo. Quando a gente perde peso, elas vão ser metabolizadas ali também, vão ser mobilizadas. E isso pode migrar para o leite materno e passar maior quantidade para o bebê. É por isso que eu sempre gosto de fazer avaliação de metais pesados, tanto durante a gestação, no pós-parto também, para a gente ter uma ideia. Eu já peguei paciente com alumínio de 30, de 60. A nossa água lá da região é muito contaminada por Sério? alumínio, muito. É. E aí, quando eu troco a água, normalmente já diminui bastante. E aí, a gente tem que mostrar a importância disso, né? Eu falo para ela, não vamos perder 3, 4 quilos em um mês fazendo esforço para isso. Se você se alimentar bem, o seu corpo vai perder a quantidade que você precisa perder. E pode ficar tranquila que você vai chegar no seu peso. Só que vamos fazer isso de uma forma saudável, que não te deixe debilitada, que não te... A gente tá vendo hoje, né? Com as canetinhas, a quantidade de pessoas que não comem, passam o dia inteiro sem comer. Sem comer. E aí estão caindo, né? Estão assim, prostradas, estão fadigadas. Quando engorda o dobro. Engorda o dobro. E se a gente faz uma restrição muito grande nesse período de pós-parto, vai acontecer isso também. Ela vai ficar super cansada, ela vai fazer... Não que ela vá usar as canetas, porque não pode, mas ela vai ficar prostrada, ela vai ficar cansada, vai ter muito mais indisposição. E às vezes ela tá achando que é do puerpério e não é. Às vezes é uma falta de nutriente ali mesmo, né? Uma falta de um bom carboidrato, uma falta de levar a glicose para o lugar certo, para onde ela precisa. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? E outra coisa, a importância da hidratação no puerpério. Exato. Para tudo, né? Para o leite, para perda do próprio peso, né? Por causa não do peso, gordura, né? Mas do próprio edema também, né? Você seca também muito mais rápido ali também com a hidratação adequada e você elimina, né? Pelo xixi, né? Pelas vias de eliminações também, porque tem um edema que vem, né, depois da gestação. Imagina que aquele útero gravídico comprimindo todo o seu sistema linfático, os seus vasos maiores, que você fica mais edemaciada no pós-parto também. Então, também qual o benefício da água nessa melhora do edema, na amamentação, na própria hidratação para alimentação? A gente tem a ideia de que se a gente vai tomar mais água, a gente vai inchar mais, né? A maioria todo das mundo pessoas tem pensa essa ideia. Até você falar que não é assim que funciona, e que é muito pelo contrário. Quanto mais inchada você está, mais água você tem que Você vai tomar, perder, exatamente. exceto os dialíticos, né? Renal crônicos, né? Insuficiência cardíaca, exceto eles. Sim, mas são casos muito pontuais, isso, né? A maioria casos pontuais. precisa dessa... Eu coloco de 3 a 4 litros, mesmo que ela não esteja amamentando, para que ela consiga nesses primeiros meses. Depois a gente volta para 35, até 40, até no máximo 45 ml por quilo de peso. Então, é isso que vai favorecer essa perda, né, desse edema. Gosto muitas vezes de entrar com a clorela também para diminuição desse edema, né? Eu uso pontual ali também para a gente também não ter muita mobilização de metal pesado para o leite. Mas essa água ela é fundamental para a função cerebral, para ela conseguir raciocinar, para ela conseguir pensar, para ela conseguir... Eu falo que a urina tem que ficar bem clarinha, é o melhor parâmetro que ela pode ter. Claro, se ela estiver tomando suplemento com complexo B e tiver B2, vai ficar amarelo fluorescente, né? Que elas assustam. Mas a urina tem que ficar bem clarinha. É o melhor parâmetro que ela pode ter para se guiar em relação à hidratação. E eu gosto de incluir os chás. Mesmo que ela não esteja amamentando, eu gosto muito de incluir um chá de melissa, um chá de camomila, para ela ficar mais tranquila, dormir um pouquinho melhor, né? Melhorar a qualidade do tempinho de sono que ela tem ali. E aí eu deixo no máximo 1 litro vindo de outros líquidos que não a água, e o restante de água. E essa paciente, eu perguntar aqui, já que falou de vitaminas do complexo B, uma paciente já tem uma tendência, uma depressão. Você tem um olhar mais profundo em relação ao puerpério, em relação à suplementação de algumas vitaminas para evitar essa depressão pós-parto? Principalmente vitamina D e ômega 3. São os dois assim que mais têm correlação. Eu já trabalho isso ao longo da gestação. Muitas vezes eu faço até o exame de ômega 3, aquele ômega 3 index, né? Que a gente faz para saber quanto estão. Né? É caro, não dá para fazer para todo mundo. Mas eu já aumento as dosagens de ômega 3. Então, o que eu normalmente uso na gestante, eu uso o EPA junto. Não uso mais DH do que EPA. Eu garanto, em nenhum momento da gestação e nenhum momento da
do pós-parto. A não ser que seja, assim, uma gestante que tenha muito... não sei, esteja estudando para concurso, aí eu coloco uma das cápsulas do Mega DHA, né? Com mais rica em DHA. Senão eu uso mais EPA do que DHA. Porque pro DHA chegar no cérebro fetal, ele vai atravessar a placenta. Para ele atravessar a placenta, ele precisa do EPA. O EPA aumenta um monte de transportadores desse DHA. Então, eu coloco mais EPA até do que o DHA. Mas eu garanto ali pelo menos os 300 miligramas de DHA em todos os trimestres da gestação e às vezes até mais do que isso. Mas aí, normalmente, eu aumento uma cápsula, né? Aumento um pouco a dosagem de ômega 3 ao longo da gestação e mantenho aquela vitamina D ali, ó, 60, 70, durante todo o período da gestação e pós-parto também. Isso a gente já tem uma diminuição muito grande desses sintomas. Hoje, o teu paciente que você suplementou antes, acompanhou, e você olhando hoje o puerpério, queria saber a tua estatística, assim, de depressão pós-parto, como é que é no teu consultório? Ó, depressão pós-parto nesses 17 anos, eu conto nos dedos de uma mão as que tiveram mesmo. Né? Assim, baby blues é comum, né? Muitas acabam tendo. E eram mulheres que não tiveram rede de apoio, então um fator... social ali delas era muito importante, que estavam muitas vezes fora do país, não tinha familiares perto, que tinha pouca incidência de sol, inclusive isso aconteceu com uma, ela não tinha muito contato com o sol por conta de onde ela estava. E outras pacientes, né, que tem uma genética muito forte para aquilo. Então tinha vários casos de depressão na família, que acabaram desenvolvendo. Mas assim, são pouquíssimas. Quando elas fazem tudo bonitinho, a chance diminui demais. Quando conversa com o pessoal, né, e fala, eu comecei a abordar dessa forma, acabou a depressão, ou os ginecos pós-parto, que não, enfim, não evoluíram com qualquer outra complicação, pensando nessa mudança desse olhar da nutrição funcional, da medicina funcional, como tem uma repercussão muito legal você assistir o pós depois, né? Sim, não. As próprias mães me relatam isso, né? Elas falam que às vezes não fez o acompanhamento no primeiro filho, nos primeiros, fez depois, e falam, gente, é outra criança. É outra criança. É outra criança. Puerpério. É outro puerpério. É outra vida. É outra vida. A criança muito mais... Claro, tem um professor que é o irmão, mas assim, né? Tem sempre uma agilidade maior, uma criança mais esperta, vocabulário mais rico. A gente consegue pegar em alguns detalhes ali, né? Ou seja, é lógico que o puerpério é uma entrega, né? É um sacrifício ali de tempo, de estilo mesmo, de vida, de mudança, porém ele não precisa minimizado, né? Exatamente, ele não precisa ser cansado, largado, morto, sepultado, né? Não precisa, né? A gente consegue realmente dar uma qualidade de vida, né? Isso eu vejo bastante nas minhas pacientes que a gente faz a programação metabólica gestacional, que eu acompanho toda a gestação fazendo suplementação individualizada. O puerpério é isso. Eu não lembro nem a última vez que eu tive uma depressão pós-parto, até mesmo baby blues. Isso é surreal. Isso é surreal. As pacientes são super dispostas, né? É aquela coisa, cansaço normal, da privação do sono, mas assim, tocando tranquilamente, sem aquele cansaço, sem aquela melancolia, né? Então, é possível, né? A gente ter um puerpério bom. Com certeza. E desejável, né? Eu falo que não tem dádiva maior que a gente poder ver a alegria, ela reconhecer a bênção que ela tem ali, né? De estar cuidando de uma vida, de ser responsável por aquilo, de curtir cada momento com o bebê, curtir cada pedacinho, até as madrugadas, né? Falar, nossa, que bom, poderia estar em outra situação. E é um momento de entrega, né? Eu sempre falo isso com os meus pacientes. A gestação e principalmente o puerpério também é um momento que você pode entregar muito, né? Entregar as dores, os medos, os desconfortos, as noites em claro. Imagina, por você, pela própria pessoa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo próprio bebê, pelas almas do purgatório. Eu falo, gente, vocês têm uma riqueza de sacrifício na gestação e no puerpério que pode ajudar muita gente, né? Oferece, né? Totalmente, Oferece esses sacrifícios. oferecer as dores, os desconfortos, os medos de tudo que você tem ali. O puerpério, a noite mal dormida, né? Quando a gente tem um olhar mais transcendente sobre a vida, é muito interessante a gente pegar e olhar com outros olhos, né? Aquele sacrifício que você está fazendo por um outro ser, né? E que você pode realmente oferecer aquela sua dor, aquele seu desconforto, aquela sua privação de sono por alguém, por exemplo, que você nem conhece, mas que precisa daquele seu oferecimento, né? Então, eu sempre falo,
Quando começa ali as reclamações, né? Poxa, aí tá doendo isso, e dói aquilo. Eu falei, gente, primeiro, vamos pensar nas pacientes que não podem ter filhos. Então, a gente trabalha muito, né, Diogo? A gente trabalha muito também com pacientes que não podem ter filhos. É uma dor que a gente que é mãe, pai, a gente não tem como saber o que é aquela dor. Você não tem como visitar aquilo ali. Você pode ter uma ideia sobre e empatia sobre aquilo ali, mas você não consegue saber porque nós somos mães, nós somos pais. Então, uma dor, né, incalculável. Então, pensar antes de reclamar, pensar naquela mãe, sabe? Naquela mulher que não pode ter filho, não é verdade? Você Ou que tá o ali, bebê, né? Às vezes o bebê tá na UTI. sim, ou Ou que que não, teve bebê e ou o que bebê teve tá na UTI, não tá em problemas, casa. né? Eu até brinco com a Letícia Casarré, você conhece? Ela até esteve aqui com a gente, também é uma amiga nossa. E aí eu falo pra ela, às vezes, quando eu acordava à noite, assim, sei lá, o Lucas, com uma tossezinha, que eu falava, ai, meu Deus. Eu lembrava da Guilhermina na hora, eu falei, nossa senhora, desculpa, vem, tosse, pode tossir a noite toda, meu filho, que eu tô aqui, entendeu? Porque, assim, cara, o que é uma tosse na madrugada? Eu pensava direto na Letícia, eu falei, gente, Letícia tá com a Maria Guilhermina lá, o que é isso? Como assim eu vou reclamar? Ai, meu Deus do céu, meu filho tá tossindo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que esses momentos também são momentos de grande entrega. Dá pra ser menos sofrível, né, quando a gente tem um ajuste orgânico, mas também dá para usar isso para um transcendente, né, onde Com a gente certeza. consegue realmente entregar aquele sacrifício com outro olhar, né? Eu tive uma seguidora no pós-parto da minha segunda filha, que eu postei um dia, abri uma caixinha e coloquei, bom dia pra quem dormiu sentada a noite inteira. Porque ela tinha dormido, ela só queria dormir mamando e fiquei sentada a noite inteira. E ela mandou pra mim, falou, nossa, é o meu sonho, passar uma noite inteira amamentando, porque eu não conseguia amamentar. Aquilo me doeu. Eu falei, gente, eu nunca mais vou reclamar na minha vida de amamentar. E dava graças todas as noites que ela falava, elas estão aqui, estão mamando, elas poderiam estar numa UTI, elas poderiam estar... Eu poderia não ter conseguido amamentar, poderia não tê-los, poderia ter perdido, poderia ter tanta coisa acontecido. Eu falei, vou dar graças em tudo, né? Eu gosto de buscar isso, porque é um momento que a mulher sempre desejou muito, mas é um momento de muitas queixas, né? Queixas de dores, queixas de enjoo, queixa que tá tonta, queixa que tá doendo. E, gente, não é que não é pra não ficar reclamando. Não é pra ficar reclamando não, porque reclamar é chato mesmo, mas é tentar evitar isso, né? Tentar realmente oferecer essa reclamação, né? Porque é um momento sempre na gestação e no puerpério. Então, é pensar realmente em quem não pode ter, é pensar em realmente oferecer aquilo ali. Você cresce tanto em virtude, né, de caridade, né, de temperança, de fortaleza, de você entender que aquela tua dor ali, você tem noção? Porque senão a gente vira aquela pessoa que reclama de tudo, de qualquer coisa, né? E ali tem uma bênção, ali não é um direito nosso ter um filho. Deus, literalmente... Hoje eu estava até conversando com uma paciente que ela falou assim, ai, meu Deus do céu, ela estava grávida, ela estava nervosa, ela estava grávida de terceira, ela não tinha planejado, assim, e veio, mas eles são... Falei, mas aberta a vida planejar ou não planejar, vai vir. Deus quis, sabe? Ela, ai, meu Deus do céu, e é menino, eu não sei lidar com menino. Eu falei, caraca... Calma, sabe? Deus quis isso pra você. Se ele quis, ele sabe que você vai dar conta e ele tá querendo alguma coisa muito especial sobre isso. Então pensa sobre a bênção, gente. Ele quis aquela alma pra você na tua família, ponto. Só aí você tem que refletir, né? E pensar assim, caramba, reclamar um pouquinho menos, sabe? Aproveitar esse momento. Foi o que eu falei. Dá para ser mais leve, dá para ser mais tranquilo, tendo toda uma organização bioquímica, né, ajuste metabólico, a gente aqui como médico, você como nutricionista, com todos os ajustes profissionais, mas também a gente consegue evoluir ali a nossa alma nesse momento também, né? Excelente oportunidade pra gente evoluir como ser humano, pra gente evoluir como família. Falo que um filho, ele muda toda a estrutura de toda a família, seja o primeiro, segundo, terceiro, décimo terceiro, ele muda a estrutura da família. E isso é uma excelente oportunidade que a gente tem como evoluir, para evoluir, né? E agora, Lê, para finalizar para o pessoal lá de casa, você podia sugerir um cardápiozinho simples. Esse podcast foi riquíssimo, né, gente? Já pode começar a encaminhar aí para grupos de mães de família, né? Grupos da escola, WhatsApp. Ô, Gui! E se inscreva no nosso canal. Você tá aí assistindo até agora, falando, caraca, que legal, você fez o que eu pedi? Bota aí nos comentários se você se inscreveu no canal. Se inscreva, por favor. E aí, fale pra gente assim, um cardápio, aquela puérpera que tá aqui agora ouvindo, já chegou, a mãe já encaminhou pra ela acabou de olhar e falar, caraca, eu precisava da Camila nesse momento.
um pratinho, assim, refeições simples e rápidas e fáceis que ela poderia fazer ali naquele puerpério com um bebezinho recém-nascido, mas que são nutritivas ali para aquele momento, que poderia ajudar bastante nesse momento para ela. Ótimo, vamos lá. Primeira coisa, água do lado, várias garrafinhas espalhadas pela casa. Já toma durante a madrugada, tá amamentando, vai lá, toma uma aguinha. Então, a água é fundamental. Acordou, se conseguir bater um suquinho verde, bate. Uma Fala fruta, aí um suquinho verde. qualquer fruta. Maçã, banana, pera ficam muito bons. Abacaxi, maracujá, laranja. Coloca verde? uma folha de couve ou um punhado de salsinha, mas a couve é a que fica mais gostosinho, mais fácil de aceitar. Um pedacinho de gengibre, pode colocar alguma semente, ou linhaça, ou chia ali também, que vão... Pode coar, ou se puser na centrífuga, melhor ainda. Tá? Mas centrífuga, o problema é que você faz um tantão de ingredientes, sobra isso aqui de suco. É. Aí faz no liquidificador, coa e toma. Come 2 ovinhos mexidos ali para garantir já um bom aporte proteico. Pode fazer o ovinho no azeite, um ovinho com um pouquinho de uma manteiga de boa qualidade. Coloca ali um pedaço de raiz. A gente tem isso muito fácil no Norte e Nordeste, né? As pessoas comem muita raiz, ou uma banana da terra cozida, uma ou 2 fatias de pão sem glúten, ali de boa qualidade, com ingredientes limpos, ou uma tapioca de manhã. E mais uma fruta para acompanhar. Isso é um café da manhã excelente. Ah, não gosto do ovo, quero variar. Põe um franguinho desfiado, põe um hummus, que vai ter uma proteína vegetal ali também legal. Meio da manhã e meio da tarde dá pra gente caprichar um pouquinho mais. Meio da manhã, uma fruta com sementes. Deixa um punhadinho de sementes ali de girassol, de abóbora, que tem bem menos FODMAPs do que as outras castanhas. Então, deixa ali tostadinha, com um pouquinho de sal, um punhado de sementes e uma fruta. Pega uma banana, uma maçã, o que gostar. Almoço. Um pratão de salada. Eu peço pelo menos metade do prato de vegetais, dentre os cozidos e os crus, tá? Então, pelo menos coloridão, 2 crus e 2 cozidos. Cru, alface, tomate, rúcula, almeirão, agrião. Cozido, chuchu, abobrinha, quiabo, brócolis, couve-flor, o que gostar, tá? Arroz, feijão, nosso pratinho básico. O feijão sempre lembra de deixar de molho pelo menos 24 horas para a gente diminuir bem as lectinas, que podem também gerar um pouquinho mais de gases nesse bebê. Idealmente 48 horas, tá? Um bife, mais ou menos do tamanho da palma da mão, pode ser frango. Se for peixe, pode ser a mão inteira, para ficar bem fácil de entender. Aqui vocês têm peixes bem bons, né? Quem mora em praia tem esse privilégio. Coloca ali uma proteína de boa qualidade, então um bife de vaca, um filezinho de frango, uma sobrecoxa, um peixe. Ah, não quero comer carne, aumenta a porção de leguminosas, inclui uma salada de grão de bico, coloca uma ervilha no arroz, né? E capricha nesses legumes. Pode comer uma fruta de sobremesa, se quiser, sem problemas. Meio da tarde, pode ser uma panquequinha de banana, gosto muito, a gente põe um pouquinho de tapioca, um ovo, uma banana amassada, aveia, pode colocar uma farinha de amêndoa se quiser, uma farinha de coco. Se tiver com a glicemia mais alterada no final da gestação, eu gosto de colocar essas farinhas para diminuir um pouco a carga glicêmica. Bastante canela e come isso com uma geleinha 100% fruta, até com um fiozinho de mel se quiser. E jantar, pode comer uma sopa, pode repetir um almoço. Ai, quero pedir iFood porque meu filho tá... Agora que ele dormiu, quero dar aquele momento, ficar com meu marido um pouco. Pede um poke, coloca um poke, monta um poke ali com quinoa, salada de folhas, pede cenoura, tomate, pepino, Vai querer pedir né? isso, Frango. Ela vai querer uma maçona, né? Um Mac! Mas ela vai, isso já vai, pede bastante com Dopa. proteína ali dobrada, né? Pra conseguir saciar a fome dela. Ou repete o almoço. Muito importante comer carboidrato nesse momento. Muito importante no jantar. Porque ela precisa garantir essa boa produção do leite durante a madrugada toda. Senão ela vai levantar de madrugada, vai assaltar a geladeira, vai comer todos os chocolates do filho mais velho que tá escondido, que ganha nos aniversários, sabe? Vai comer tudo que ela vê pela frente. Então, e pode tomar um chazinho ali de ceia. Um chazinho de melissa, um chazinho de camomila, aí pra fechar o dia bem redondinho. Ele é bom, bonito e barato. Exatamente, bom, bonito e barato. Sem firula, E né? gostoso. Será que a Camila ia aprovar nosso café da manhã? Com certeza. Caldo de ossos. Caldo de Ai, ossos. delícia. As crianças Carne comem moída, carne moída, comem as batatinha doce, aí empim, ovo, ovinho, ovo atum. mexido, ovo... A Luísa, não aguento mais ovo, minha filha, vai comer ovo.
O caldo de carne com ossos é um dos melhores alimentos que a gente pode colocar no pós-parto. É, né? Um dos melhores. Gente, eu adoro caldo de ossos. Pode deixar. Eu gosto muito do caldo de carne com ossos, né? Que vai 80% carne e 20% osso. Aham. Depois a gente consegue evoluir para o caldo de osso só, por conta da quantidade de alguns nutrientes ali. Mas isso para recuperação de cesárea, para cicatrização, é sensacional. Sensacional. E tá com fome, vai lá, descongela um pouquinho na panelinha. Sim. E toma, não no micro-ondas, descongela na panelinha e toma aquilo ali ao longo do dia. É fantástico. Não, fora que é muito nutritivo também, né? Muito, muito. Eu faço direto com macarrãozinho para minhas filhas levarem para escola. Pego um macarrãozinho sem glúten, cozinho no caldinho. Aham. E elas levam de lanche. É sensacional. Maravilha. Maravilha. Muito bom. Uma aula, Camila, uma aula. gente. Olha só, perfeito, né? Vocês gostaram, né? Pode encaminhar esse episódio para as Fala puérperas. isso, fala o seu arroba, que vai aparecer aqui embaixo. É @Camila_Komatsu. Agora, conta aqui pra gente também, porque você tem... Que plataforma é essa? Mãe Nutrida, explica. Então, Mãe Nutrida, ele foi criado há 6 anos, está completando exatamente 6 anos, pensando nas mães. A minha ideia era levar essas informações para essas mães. É uma plataforma de estudo contínuo ali. Mas, é como eu disse, né? Eu fui fazendo essas aulas, essas lives, e aí eu vi que várias profissionais não faziam a mínima ideia do que eu estava falando. E aí as profissionais, como eu já tinha um público que eu dava aula em pós-graduação, de alunas nutricionistas, e hoje a gente tem muitos pediatras, obstetras dentro da que plataforma. legal, graças a Deus. Então ele foi sendo todo moldado agora para profissionais. Então a gente então é tem só pra aulas profissional. semanais, isso. A gente até tem algumas mães que são de outras áreas farmacêuticas, que se interessam pelo assunto, mas Sim. majoritariamente são profissionais. Tá. E o pessoal que quiser marcar consulta, é só entrar no link do Instagram? Tem comigo, tem lá no link, tem a consulta comigo e tem com a minha equipe também. E como é que funciona a caixinha? Você abre caixinha, responde caixinha, direct. Ou seja, se alguém ficar com dúvida, quiser Pode lá me mandar. perguntar, pode falar com você. Aproveitem. É. Com todo prazer. Maravilha. Pessoal, olha só. No finalzinho, vamos lembrar mais uma vez, se inscrever no nosso canal. A sua inscrição é muito importante pra gente. Deixa aqui no comentário o que você achou desse episódio e compartilhe. Muito obrigada, Camila. Foi maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Adorei estar aqui, adorei conhecê-los pessoalmente agora. Quem só se conhece por internet, Só por né? internet. Foi um Cara, prazer muita gente que já veio aqui que a gente só conhecia por internet também, mas já era íntimo, né? É verdade. A gente Não é tem Aproxima, verdade? né? É muito Uma delas bom. é a Bruna, a gente amava a Bruna Pitaluga. Sim. Nossa, eu já era super íntima dela. Quando ela chegou aqui, eu falei, eu sou sua melhor amiga, você não sabe. Eu sou sua fã número 1, você não sabe disso. É igual a Letícia, você falou da Letícia Casarrep, na minha cabeça ela é minha amiga aí, pessoal, íntima, né? assim, Pessoal. íntima. É bom, né? Muito Tá bom, obrigado por ter obrigada, vindo. viu? Eu que agradeço, Bom Vamos, retorno. gente. É verdade. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.